Aleluia. Quero cumprimentar cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que bom que você veio. Você que está nos visitando pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. E você que vai estar nos assistindo pela live, o nosso culto, seja também muito bem-vindo. Você que vai assistir pelo Facebook, YouTube e etc. Amém? Hoje é um dia muito importante para nós. Hoje é dia de nós fazermos memória do sangue e do corpo de Cristo. Então hoje é dia de ceiar. E o Senhor me deu um texto, está lá em João, capítulo 6, versículo 48 em diante. João 6, 48. João, capítulo 6, versículo a partir do 48. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Feche teus olhos, não a sua Bíblia, e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, a sua palavra foi lida, Senhor, mas nós queremos agora ter a revelação que vem do Senhor. Senhor, que o Senhor venha com o teu Espírito, Senhor, revelar, Senhor, aquilo que o Senhor queira falar conosco nesta manhã. Me usa, Senhor, como instrumento do Senhor, e que o Senhor venha, papai, abrir os olhos, papai, dos meus irmãos, das minhas irmãs, abrir, Senhor, os ouvidos, papai, espirituais, para que assim eles possam ver e enxergar, para que assim eles possam ouvir e escutar aquilo que o teu Espírito vai estar falando conosco nesta manhã. E assim nós repreendemos toda ação maligna, todo espírito mau que possa vir de alguma forma tentar, Senhor, tentar desviar a nossa atenção, nosso foco, para que assim nós possamos, papai, se perder a semente pelo caminho. Mas o teu Espírito de graça e de amor vem, papai, nos auxiliar, venha nos ensinar, venha nos aconselhar, papai, venha nos direcionar aquilo que o Senhor queira estar falando conosco. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém? Dê glória a Deus, pode se assentar em nome de Jesus. Versículo 48. Olha que interessante. Jesus, ele está falando que ele é o pão da vida. Irmãos, curiosamente, aqui a palavra pão está falando que ele é comida. Então é impossível nós vivermos sem nos alimentar. Mas aonde está o problema? As pessoas acham que Jesus, ele é apenas um pão, matéria. Mas na verdade, ele é o alimento espiritual para a nossa vida. Então é impossível você viver sem o pão espiritual que é Cristo. Por isso que toda semana nós nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor. E quando nós ouvimos, nós estamos nos alimentando. E uma vez que eu estou alimentado, eu estou cheio. E se eu estou cheio, eu vou falar daquilo que eu estou cheio. Mas se eu estou vazio, ou se eu estou cheio de outras coisas, eu também vou falar daquilo que eu estou cheio. Então é necessário fazermos o quê? É necessário nós pegarmos, virmos na igreja, prestar atenção na palavra e permitir que o Espírito Santo fale conosco. Curiosamente, ouvindo o louvor hoje, despertou algo em mim. Irmãos, acredite nisso que eu vou falar para você. Aproveite mais o louvor.
Se dedique mais ao louvor. Se entregue mais ao louvor. Pastor, mas eu não estou bem, eu não estou legal. Irmão, ninguém está falando que você tem que estar bem para louvar. Na maioria das vezes, quando você está bem, irmão, você nem pensa em louvar. Normalmente nós louvamos mais quando a situação está difícil. Assim também nós oramos mais quando a situação está difícil. Mas algo de Deus é muito importante nós aprendermos. Não importa o vento, não importa a tempestade que estamos passando, a nossa posição sempre tem que ser a mesma. Sabe qual que é o problema? É que quando eu estou bem, parece que eu esqueço de Deus. Quando eu estou mal, aí eu também parece que eu esqueço de Deus porque eu estou mal. Irmão, a palavra do Senhor diz que nós temos que ser fogo de Deus. Por isso que uma das características do Espírito Santo é o fogo. E este fogo nunca pode se apagar ou diminuir. Então é necessário, todos os dias, eu pegar e jogar uma lenha. Essa lenha é a palavra de Deus que você absorve. Se todo dia você lê um texto, irmão, você não precisa ler 10 textos, lê um pelo menos, só que medite nele. Por exemplo, no versículo, esse versículo, João 6,48 diz: eu sou o pão da vida. Um versículo é suficiente para você ser cheio do Espírito Santo. Só que você precisa meditar nesse versículo. Como por exemplo, mas o que ele quer dizer como pão da vida? Entenda algo do Senhor. Sempre pergunte para Deus o que Ele está querendo falar com você no texto. Por exemplo, nesta manhã, o que Ele está querendo falar? Que Ele é o pão da vida para nós. Sabe o que Ele está falando? Que sem Ele você não vai viver, que sem Ele você vai morrer. Só que não é uma morte humana que nem nós imaginamos. Nós estamos falando de uma morte espiritual. As pessoas, em vez de comer o pão da vida, ele tem comido o mesmo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a sua justiça própria. Todas as vezes que você toma uma decisão que não é baseada em Cristo, você está andando pela justiça própria. Você está fazendo do seu jeito. Você está usando a força do seu braço. O final vai dar errado, irmão. Porque aonde não tem Deus no início, aonde não tem Deus no meio, e aonde não tem Deus no fim, é impossível dar certo. E se der tudo certo, está tudo errado, porque não tem Deus, irmãos. Então, começa a fazer as coisas diferentes a partir de agora. No versículo 49, ele continua dizendo: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Presta atenção nisso aqui. Porque nós somos hebreus por causa do batismo. Porque hebreu significa aquele que mora do outro lado do rio. Então nós nos tornamos hebreus também, porque fomos batizados. E os nossos ancestrais, eles comeram o maná que caía do céu. Mas sabe o que eles faziam? Murmuravam, reclamavam, falavam para Deus assim: ó, não está bom, eu quero comer outra coisa, eu não quero comer só pão. Irmão, entenda uma coisa: no deserto as pessoas morrem de fome, porque não tem alimento, e Deus todo dia os sustentava. Só que sabe o que eles faziam? Reclamavam, eles eram ingratos. Quantos de nós Deus tem nos alimentado, Deus tem nos cuidado, e nós mesmo assim reclamamos? Ou você, eu postei, acho que foi segunda-feira, um texto aonde as pessoas falam do nome de Deus em vão, ou inconscientemente, na maioria das vezes, mas a maioria das vezes as pessoas também é ingrata inconscientemente. Quer ver um exemplo simples? Quando você vai almoçar
ou fazer uma refeição, e a hora que você olha aquele alimento e você fala assim: ah, mas hoje só tem isso? Sabe o que você está falando para Deus? O Senhor não é suficiente para prover o que eu quero. Sabe quando você vai orar, quando você vai se alimentar, e você pega e, um exemplo, vai comer uma carne, e aí você, ali comendo a carne, você fala assim: ah, mas eu não queria essa carne, eu queria uma outra. Você está falando para Deus assim: olha, o Senhor não tem provido aquilo que eu quero. Você está sendo ingrato com Deus. Sabe quando você ora a Deus e pede para Deus um serviço, um trabalho, e você começa a trabalhar, e naquele serviço passa ali um dia, dois, você começa a reclamar. Sabe o que você está falando para Deus? O Senhor não é suficiente para mim, porque o Senhor não está me dando o serviço que eu quero. O maior problema nosso é que nós vivemos reclamando. Sabe quando você reclama da sua esposa ou do seu esposo? Você está falando para Deus assim: o Senhor errou, porque eu pedi um marido diferente, ou o homem, eu pedi uma mulher diferente. Mas na verdade, irmão, Deus deu exatamente aquilo que você precisa. Sabe qual que é o problema? É que você está perdendo o seu tempo tentando mudar ela, tentando mudar ele, sendo que na verdade quem tem que ser mudado é você. Para de se preocupar em mudar os outros, se preocupe em você ser uma pessoa diferente. Irmãos, creia, você não vai mudar as pessoas, porque se você tivesse poder para isso, não precisaria Jesus ter vindo. Então, a partir de hoje, entenda uma coisa: permita Deus mudar você. Eu garanto que isso é suficiente para mudar as pessoas que estão na sua volta, porque o dia que você se parecer com Cristo, é impossível as pessoas que estão do seu lado conversar, olhar da mesma forma que eles têm olhado. Então permita ser mudado. Não faça que nem nossos ancestrais. E aí você pode pegar talvez o seu pai, pode pegar seu avô, pode pegar irmão, primo, etc. Pessoas que estão próximas de você. Você não vive pelo que eles fizeram. Você vive pelo aquilo que você faz. E não invente desculpa fora isso. Ah, eu nasci assim, eu aprendi assim, e eu sou assim, e eu vou morrer assim. Não, irmãos. Isso é pessoas que têm um coração duro. Isso é pessoas ingratas, incrédulos, que acham que Deus não é suficiente para mudar ele. Não tem o que Deus não mude. Mas tem algo que nós precisamos aprender. Existia 12 discípulos. Os 12 andou com o pão vivo, o pão da vida, mas apenas 11 comeram. Acreditaram em quem era Jesus. Um não aceitou. Então nessa vida vai ter pessoas que, por mais que você queira falar de Cristo, ele não vai aceitar Jesus como Senhor e suficiente Salvador, porque é só o Senhor quem pode tocar neles. Não tem outra coisa para acontecer. Versículo 50 diz assim: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Versículo 51: eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, o Senhor é o pão da vida. Nós precisamos comer de Jesus. Hoje, nós vamos estar comendo esse pedaço de pão, porque se você não crê que esse pedaço de pão representa, consagrado, representa o corpo de Cristo, então, irmão, você não entendeu nada sobre o mistério da fé. Fé é você não ver, mas acreditar naquilo que você quer. Eu creio que este pedaço de pão consagrado representa o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, uma vez que eu como dele, as minhas enfermidades não terão mais poder. As minhas não, as enfermidades não terão mais poder sobre a minha vida. O castigo que estava sobre mim
não terá mais poder sobre a minha vida. Então é necessário entender, irmãos, que o pão consagrado representa o corpo de Cristo. Então, nós vemos que Jesus é o pão da vida, e é necessário nós comermos Ele. Irmão, tem outra forma de comer o pão, através da palavra, porque Jesus disse em João 8,32, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo falando conosco, é Cristo nos mostrando o que devemos fazer, por onde andar, por onde caminhar, para que então nós jamais desviarmos dele. Em João capítulo 6, versículo 53 também em diante, diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Irmão, nós temos que ter vida em Cristo. E essa vida de Cristo, irmão, é quando você chega num lugar e você vê que aquele lugar ele tomou uma proporção diferente. Então, por exemplo, quando você chega na casa de alguém, quando você chega numa roda de amigos, quando você vai em um lugar, será que as pessoas olham para você e vê Cristo? É sobre isso que nós precisamos compreender. É sobre isso que nós temos que meditar e refletir. Irmãos, não importa o ambiente que você for, a palavra do Senhor diz na Nova Aliança que nós somos reis e sacerdotes. Presta atenção nisso. Reis significa que nós somos governantes. Nós somos representantes do governo de Deus aqui na terra. Então nós somos príncipes do Senhor. E como príncipe do Senhor, você precisa tomar posse disso. Sabe qual que é o problema? Quando você olha para você e você não se vê príncipe. Porque daí você não vai se vestir como príncipe. Você não vai andar como príncipe. Você não vai falar como príncipe. E aí você vai viver uma vida de uma pessoa derrotada, mas na verdade sendo herdeiro de tudo de Deus. Sacerdote. Você, através da sua boca, você tem que gerar fé na vida das pessoas. Através da sua boca, você tem que declarar a vida de Deus nas pessoas e não morte. O papel de um sacerdote é sempre gerar vida. Então aonde você for, você precisa gerar vida naquele lugar. Eu estava agora cedo lá no velório da Ana Cláudia, e eu dei uma palavra lá 8 horas da manhã, e tudo que o Senhor falava no meu coração era: gera vida, gera vida. Porque os mortos, irmãos, a Bíblia diz que os mortos deixam que os mortos enterram, mas os vivos, irmão, nós temos que gerar vida de Deus na vida de outras pessoas. Olha, ontem eu falo que eu vivi todos os tipos de coisa que você pode viver num dia. De manhã cedo, eu vivi a glória de um casamento, feliz, vendo os noivos alegres, olha, sorridentes. Irmão, muita emoção, algo poderoso de Deus. De repente, uma ligação mudou tudo isso na minha vida. A ligação da Nayara aos prantos, porque sem saber o que fazer, que a sua irmã havia acabado de falecer. No momento eu falei para ela assim: Nayara, é a hora de você colocar em ação a fé. Irmãos, é no momento difícil que você vai ter que apertar o botão da fé. É você crer sem ver. É você declarar: olha, eu sei que eu perdi um ente querido, mas eu vou me manter firme. Conversei com ela. Depois conversei com a mãe dela. Sempre falando coisas de Deus, positivas.
mesmo no momento que é negativo. Depois, saí ali do casamento, eu tinha outro evento para ir, que era ministrar lá em Autônia. Fui para Autônia para gerar vida na igreja. Uma igreja que tem sofrido vários problemas, ou melhor, sofreu vários problemas, troca de pastor, praticamente a igreja estava fechada, mas voltou a ter vida. Hoje a igreja já tem mais de 20 membros, praticamente começou do zero de novo. Uma igreja que estava em ascensão, uma troca de pastor gerou sérios conflitos, demonstrando claramente que as pessoas ainda olham para homens e não olham para Cristo. Irmão, se porventura algum dia o Senhor assim aprovar e eu ter que ser transferido daqui, você pode sentir falta de mim, mas pelo amor de Deus, não me decepcione, jamais saia por causa de mim. Eu não morri na cruz do Calvário por você. O único que morreu na cruz do Calvário por você é Jesus Cristo. Então, se você quer verdadeiramente fazer o seu pastor feliz, permaneça, seja servo, seja um homem de Deus, não se abale por nada. E o que eu mais oro é, se algum dia eu tiver que sair daqui, que seja pela vontade de Deus, irmão, porque pela minha vontade ou pela vontade de um homem, eu não quero sair daqui. Mas se for a vontade de Deus, eu vou sair, irmãos, porque eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, a maior prova de demonstração que você entendeu aquilo que eu tenho pregado é permanecer firme e fiel a Deus, não a pastor, a Deus. E saindo de lá, era umas 10 e pouco da noite, então eu fui direto para o velório, o qual permaneci até agora há pouco, passando a noite lá. E durante a noite, irmãos, conversando com um, conversando com o outro, sempre falando de Deus, porque é o único que pode confortar, irmãos. Irmão, não adianta você querer contar uma piada, não adianta você querer lá fazer as pessoas rirem. Não é isso que vai mudar a vida delas. O que vai mudar a vida delas é você falar para elas assim, ó: Cristo vai ser o conforto da sua vida. Pode ficar tranquilo, Ele está no controle de tudo. Nada disso que está acontecendo pegou Ele de surpresa. Inclusive, Ele já sabia. É isso que gera fé nas pessoas. Irmão, não adianta você pegar e qualquer coisa te decepcionar, ou você achar que Deus está te decepcionando. A morte, ela vai vir para todos, irmãos, mesmo nós que cremos que vamos ser arrebatados. É a palavra de Deus. Então é algo que nós deveríamos entender alegres, sorridentes. Mas parece que ficamos tristes quando alguém do nosso meio parte. Irmãos, eu não sei quando, e não sei talvez qual de vocês que também estará vivo, mas o meu velório, se você estiver presente, seja alegre e sempre declare Cristo. É algo assim que muda o ambiente, porque, irmãos, eu não tenho dúvida que eu vou para a glória de Deus. Então eu vou feliz. É amanhã? Não sei. É hoje? Também não sei. Mas não me importa quando. O que importa é para onde eu irei, assim que Paulo falava. Amém? Para encerrar, o Senhor diz que Ele é o pão da vida. Quando nós vemos um texto que está lá em Jeremias, lá no livro de 1 Reis, vai falar sobre Elias sendo alimentado pelos corvos. Quando Elias foi alimentado por um corvo, irmão, esse corvo trazia pão e carne para ele, representando
o corpo e o sangue de Cristo, era o qual ele se alimentava todos os dias. Saindo dali, ele vai ser alimentado por uma viúva. Então tem algo que eu quero que vocês entendam sobre isso. O pão da vida sempre esteve na Escritura, desde o início até o final. Esse corvo, ele representava Jesus alimentando Elias. Só que Elias teve que aprender de uma forma dura, que era necessário quebrar o orgulho, porque para um judeu comer da boca de um corvo, um animal que se alimenta de restos, inclusive carne já de um animal morto, era a maior ofensa do mundo. Irmão, quebre o orgulho, irmãos, para que Deus então venha te alimentar assim como ele alimentou Elias agora pela viúva, porque ele entendendo que se ele não comesse, ele ia morrer de fome. Se alimente, às vezes mesmo nos momentos difíceis, se alimente, porque com certeza Deus já preparou um banquete para você numa outra mesa. Assim como Davi declarou: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. E Senhor, prepara uma mesa farta diante dos meus inimigos, para que assim o seu nome venha ser glorificado. Amém? Se alimente do pão da vida, se alimente de Jesus, se alimente da palavra de Deus, e você vai ver como a sua vida ela vai ser mudada, vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Amém? Esta é a mensagem que o Senhor está falando conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém?